E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos analisar aqui o interessante edital da PGE Pará, mas eu já começo avisando, ele não é para todo mundo, tá? Esse edital da PGE Pará, ele tem um formato que, entendo eu, vai beneficiar alguns tipos específicos de candidato. Como essas são mais, assim, vamos dizer, umas impressões pessoais, eu deixei para a parte final desse vídeo, tá? Então aqui na parte inicial a gente analisa objetivamente mesmo o que tá lá no edital, e na parte final a gente fala um pouquinho dessa coisa mais estratégica de estudos, vamos dizer assim, ok? Lembrando que esse é o canal do Revisão PGE, se você se interessa por concurso de procuradoria, te convido a se inscrever aqui no canal, a gente sempre traz conteúdo jurídico ou esse conteúdo mais estratégico de como estudar. E deixa o like nesse vídeo se gostar, porque ajuda o nosso trabalho, beleza? Então vamos lá, ó. PGE Pará, análise do edital, saiu hoje, foi publicado nesta madrugada, o edital da PGE Pará. Começando o que não tá no edital, né? Remuneração, quase R$27 mil, mais honorários, tá? Tem algumas fontes na internet que você encontra a remuneração de 10 mil, é porque eles pegam o que estava escrito no último edital, o edital de 2015, tá? E aí lá estava escrito 10 mil mesmo, mas de lá pra cá a remuneração, enfim, está mais realista, a remuneração nunca foi só 10 mil não, tá? Lá em 2015 também não era, porque lá tinha umas gratificações e tal, agora tá como um subsídio mesmo. O inicial é um pouco maior que esse, é porque eu não sei exatamente qual é o inicial, essa foi a última informação que eu tive, tá? Eu acho que tá desatualizado, esse número é um pouquinho maior, mas não é significativamente maior. O importante é, com honorários você vai ganhar mais de R$30 mil bruto inicial, dá pra viver bem lá, tanto em Belém, quanto em Santarém ou em Marabá, que são as 3 lotações. Lembrando que Santarém e Marabá são poucas vagas, tá? Então o mais provável é que você fique em Belém mesmo, ok? A banca lá, quem vai organizar é CESP, mas é banca própria que elabora a prova, tá? Então, por isso, se você vai fazer questões de concurso, recomendo que você faça de todas as bancas, não filtra por banca nenhuma não. Faz de tudo que você vai estar treinando no geral, e não tem como você treinar especificamente as questões dessa prova, tá? Vagas, 10 vagas, 9 para ampla concorrência e 1 para PCDs, né, portadores de deficiência, tá? E cadastro de reserva. Nossa expectativa quanto a nomeações é que seja um número razoavelmente superior a 10, mas que não seja um número absurdo mesmo, tá? A PGE Pará não tem por tradição nomear muita gente, como por exemplo a PGE Rondônia já fez, nomear 100 pessoas, sabe? A expectativa é que aqui no Pará se nomeie algo ali por volta de 30, talvez 40, aí ao longo dos 4 anos. Mas essa é só uma expectativa, tá? O que há de garantido são 10 vagas no edital. Não exige prática jurídica, então é um concurso aí que possibilita a participação de quem ainda está se formando, de quem é formado, mas ocupa algum cargo que não pode ter prática, né, como um policial, por exemplo, sabe? Esse concurso possibilita essa participação e pode advogar, sempre um benefício interessante na carreira, ok? As inscrições são do dia 13 de junho a 1º de julho. Veja que o prazo não é muito longo, tá? Recomendo que você se inscreva logo na semana que vem, assim que abrir esse prazo. Aí você não corre o risco de perder aqui. R$270, não é barato, mas, exceto se você mora em Belém, o caro mesmo aqui vai ser viajar para Belém, tá? Passagens aéreas estão caríssimas para todo lugar e Belém é uma capital que fica distante de quase todas as outras capitais do Brasil, né? Porque o estado do Pará é muito grande, sabe, territorialmente. Então, assim, passagem para lá costuma ser cara mesmo. Então, se você quer fazer esse concurso, já dá uma olhada aí enfim, nos sites de voos e tal, porque se você deixar para cima da hora vai ficar talvez impagável. E esse é um dos elementos que eu levo em consideração, porque eu digo que esse não é um concurso para todo mundo, mas isso fica para a parte final, beleza? Prova objetiva, dia 21 de agosto. Você ainda tem umas 10 semanas para estudar para esse concurso. Dá para estudar bem em 10 semanas, tá? Problema que o edital, o conteúdo programático do edital é bem grande mesmo. Mas dá tempo de estudar legal e dar uma melhorada aí, vamos dizer, no seu desempenho daqui até lá, ok? São 100 questões, 5 alternativas, né? Prova padrão. 5 horas, tá? Nesse aspecto aqui, uma prova bem padrão de procuradoria, né? 100 questões em 5 horas é o nosso, sei lá, é o jeito mais comum. 150 aprovados na primeira fase. Não é muito, tá? A gente tem concurso aí que vai para 300 aprovados, porém, eu entendo que esse vai ser um concurso esvaziado, tá? Esse concurso, ele vai ter um número de inscritos relativamente pequeno. PGE Amazonas teve 1.750, mais ou menos isso. Eu chuto que aqui vai ficar um pouquinho abaixo, tá?
eu estimo algo por volta de 1.500 inscritos. Por quê? Por uma série de fatores que a gente vai elencar lá na parte final, mas assim, a gente tá tendo grandes procuradorias, as passagens estão caras, sabe? As atenções estão muito voltadas para PGDF, para AGE Minas. Então, por tudo isso, entendo que esse concurso ele vai ser um pouquinho esvaziado, o que abre uma certa oportunidade aí, ok? Mas, de toda forma, 150 aprovados na prova objetiva. Não é muita gente, mas é um número razoável, tá? Dá pra, assim, se você já vem estudando há algum tempo, ainda que pouco tempo, dá pra tentar pegar uma vaga dessa, ok? Prova discursiva. Dia 17 e 18 de setembro, nós teremos a prova só das questões, tá? São duas provas, uma 17 e outra 18, cada uma com 5 questões discursivas. Cada questão discursiva tem até 90 linhas para você escrever, então espere questões grandes, tá? E um total de 5 horas. É bastante tempo, é cansativo, né? Você vai fazer isso num sábado e no domingo, e aí na semana seguinte de novo, porque aí nós vamos ter a prova prática. Já chego lá, tá? Então, o fato aqui são 5 horas para fazer 5 questões de 90 linhas cada. É muita coisa, mas dá tempo, tá? Você vai cansar, provavelmente, nesse caminho aí. O problema não vai ser nem a falta de tempo, vai ser o cansaço. Escrever por 5 horas cansa bastante. Quem não é acostumado, a mão até dói, sabe? Tem consulta à legislação bem seca mesmo, sabe? Não tem súmula, não tem OJ, não tem nenhum tipo de comentário, pode ter índice remissivo, ok? Então, assim, o seu vade-mecum você leva com tranquilidade aí para a prova. Além dessa prova discursiva só de questões, no final de semana seguinte, tem a prova discursiva que eles chamam de prova prática, que aqui são 2 peças, tá? Uma no dia 24, outra no dia 25, ok? 5 horas para fazer cada peça, 150 linhas cada. 5 horas para fazer uma peça de 150 linhas é muito tempo. Então aqui você vai ter até um bom tempo para pensar. Na hora de fazer essa peça, dá até para você fazer não para você escrever tudo e depois passar limpo, mas dá até para você fazer um esqueminha. Se for uma contestação, por exemplo, antes você anota no papel ali quais são as preliminares que você já pensou e tal, sabe? Dá até para você tentar estruturar de uma forma mais bonita, mais elegante a sua peça aqui. 5 horas é um tempo bom. Tá? Também tem consulta à legislação, ok? Então lembrando, olha só, prestando atenção nas datas aqui. A gente tem a prova objetiva dia 21. Aí 4 semanas depois, a gente já vai para a discursiva. E aí só mais uma semana depois, vai para essa prova prática. Então assim, num período aí de 6 finais de semana, né? Você vai para Belém 3 vezes, tá? É um pouco complicado isso se você mora fora, né? Se você tem a possibilidade de passar uma semana lá em Belém, deve até ficar mais barato para você, sabe? Ir uma vez só para essa fase discursiva, né? Para ir fazer a prova discursiva aqui no dia 17 e ficar até o dia 25, tá? Se essa for uma possibilidade para você, é melhor. Para quem não é, esse é mais um motivo que torna essa prova um pouco excludente, sabe? Pensa assim, alguém que mora, vamos dizer, alguém que mora em Recife, sabe? Tem muito concurseiro de Recife. Recife é a capital mais longe do Brasil com relação a Belém? Não, não é, tá? Ainda assim a passagem é cara. E a pessoa vai ter que ir 3 vezes ali no período de 1 mês e meio. É bastante coisa, é puxado, sabe? Então assim, nem todo mundo vai conseguir fazer essa prova, ok? Seguindo, a prova de títulos ajuda, mas não é determinante, tá? A prova toda vale 50 pontos, primeira fase, e as demais fases discursivas vale um total de 50. A prova de títulos vale 5 pontos, ou seja, 10% do total. Mais ou menos o padrão mesmo em concursos, não é nada demais, você não vai deixar de fazer PGE parar por causa da prova de títulos, tá? E tem muita coisa que pontua nesses títulos. Por exemplo, dar aula, nível superior, aprovação em concurso privativo de bacharel em Direito, advocacia privada ou exercício de advocacia pública, tá? Fora aí, claro, as titulações mais comuns, né? Pós-graduação, lato sensu, mestrado e doutorado. Então, assim, essa prova de títulos é bem ampla, provavelmente você deve beliscar um pontinho ou outro ali, ok? O conteúdo programático. Aqui mostra como esse concurso ele é difícil nesse aspecto mesmo, sabe? Primeiro nós temos aqui as nossas disciplinas mais comuns em procuradoria, né? Constitucional, Administrativo, Processo Civil e Tributário, somando 48 questões. Bastante coisa, mas o padrão mesmo, bem normal em procuradoria, tá? Civil com 8 questões. Financeiro com 8 questões. Por que eu deixei financeiro de vermelho? Porque eu considero que essa é uma matéria estratégica aqui, tá? Pensa o seguinte, processo civil são 12 questões.
Para você estudar processo civil bem profundo, cara, você vai ler umas 2.000 páginas, sabe? Financeiro, cara, você estuda em excelente nível de profundidade ali com 800 páginas, assim, sabe? Não que eu tô recomendando que você lê 800 páginas de financeiro agora no pós-edital, mas só para você ter essa proporção, sabe? De modo que recomendo muito, se você não se considera muito bom em financeiro, se torne muito bom em financeiro até essa prova, tá? Vai fazer diferença. Dá tempo, não dá tempo de você sair do zero, vamos dizer assim, e ficar bom em processo civil, mas em financeiro dá. E são 8 questões que falam muita diferença aqui. Além disso, trabalho, processo, trabalho, direito agrário. Direito agrário é minúsculo, tá? São poucos os assuntos em direito agrário. Tanto que os livros, se você pegar um manual da Juspod, os livros são fininhos, sabe? E 8 questões também. Direito agrário é uma disciplina super estratégica aqui. Se você nunca aprendeu direito agrário na sua vida, e isso eu tenho certeza que é 90% das pessoas, essa é a sua oportunidade. Direito ambiental e minerário, e aqui tem muita lei local, tá? Ambiental e minerário vale 8 questões também, é estratégico também, você tem que dar muita atenção aqui. Comercial e consumidor com 4 questões, penal e processo penal com 6. Penal e processo penal é calo pra gente que estuda para a procuradoria, a gente não manja dessas disciplinas, né? O que você vai fazer agora, se você tá nesse grupo dos que não entende? Vai pegar só conteúdo resumido, tá? Aqui no Revisão PGE nós já lançamos o curso, o sprint final para PGE Pará, tá? E nele nós temos os resumos lá para você de penal e processo penal, de todas as disciplinas, aliás, de todo o conteúdo programático, né? Mas eu só estou exemplificando isso porque, ainda que você não estude pelo nosso curso, não pegue material grande de penal e processo penal porque não vai dar tempo. 6 questões é bastante coisa? É bastante coisa. Mas não dá tempo. O processo penal é bem grande, tá? Penal também. Então, assim, você tem que fazer um estudo mais seletivo mesmo aqui. Direitos humanos com 4 questões é outra disciplina estratégica, tá? O conteúdo programático não é pequeno, não. Se você for olhar no edital, tem muitos tópicos, mas cada tópico daquele é relativamente pequeno, tá? Direitos humanos não é um conteúdo tão grande quando você estuda nesse nível mais resumido, vamos dizer assim, que é o que eu recomendo aqui nesse pós-edital, tá? Então, dá para você fazer um reforço em direitos humanos para buscar essas 4 questões que vai fazer uma diferença legal aí na sua nota final, beleza? Esse é o conteúdo programático, eu deixei aqui em vermelho, né, as disciplinas que eu acho que você tem que dar uma atenção a mais agora, nesse momento de pós-edital, beleza? E aí, partindo aqui, vamos dizer assim, para essa análise mais subjetiva, né, uma coisa mais pessoal, eu entendo que esse vai ser um concurso esvaziado, tá? Por quê? Porque as passagens aéreas estão bem caras, Belém é uma capital distante da maioria das outras cidades no Brasil, tá? E nós estamos no momento com grandes procuradorias, tá? Tem a PGDF, aí que vai ter a prova, né? Aqui no meio do caminho entre o edital e a prova da PGE Pará, a gente vai ter a prova da PGDF, então tem muita gente prestando atenção na PGDF. A AGE Minas deve sair agora no mês de junho ainda, então por isso é bem provável também que muitas pessoas deixem de fazer PGE Pará para fazer a AGE Minas. PGM São Paulo deu sinal de vida e as 3 carreiras da AGU estão aí ameaçando contratar banca, ameaçando, sabe, dar um passo a mais para publicar edital. De modo que a atenção da maioria dos concurseiros de procuradoria está em outros grandes concursos. E tem muita gente com pouco dinheiro mesmo, sabe? Essa é uma realidade no Brasil atual. De modo que gastar um bom recurso para ir fazer essa prova da PGE Pará, que vai demandar 3 viagens seguidas para Belém, sabe? Para disputar um número de apenas 10 vagas no edital, não é muito atrativo, tá? Esse concurso, portanto, quando você só olha o edital assim de forma seca, ele não é tão atrativo. Isso vai fazer com que ele fique esvaziado. O que é ruim do ponto de vista da administração pública. Para a administração pública é melhor ter 100 mil candidatos para selecionar os melhores mesmo, sabe? Mas, por outro lado, é ótimo do ponto de vista de quem está comprometido a fazer essa prova, tá? Por quê? Porque esse tipo de concurso abre oportunidade. Foi o que aconteceu, por exemplo, na PGE Rondônia, tá? Nós temos vários alunos nossos do Revisão PGE aprovados da PGE Rondônia e que reprovaram nas demais procuradorias aí desse último ano. Por que eles passaram lá? Porque também foi um concurso mais esvaziado, sabe? PGE Mato Grosso do Sul também teve um pouco desse efeito, PGE Amazonas, enfim, nós temos algumas provas que, vamos dizer assim, abre uma oportunidade a mais para aquele cara que tá bem, mas que não está naquele nível excepcional que passa em tudo, sabe? Existe aí, vamos dizer, um 0,5% dos candidatos.
0,5% dos candidatos é aquele cara que vai passar em tudo, sabe? Ele tá muito bem, ele tá estudando há muitos anos, ele tá arrebentando, assim. Existem esses caras. São bem exceção, 0,5% mesmo, mas existe, tá? Esse cara, ele não tem que buscar a prova que é oportunidade, não. Esse cara vai fazer tudo e depois vai escolher onde quer trabalhar, sabe? Então, se você olhar, por exemplo, as listas de PGE Goiás, PGE Alagoas, PGE Paraíba, você vai ver um monte de nome em comum lá, que são justamente esses caras que estão muito bem e eles escolheram uma dessas daí. Ok. Já tem aquele pessoal que passa, só que às vezes reprova também, sabe? Aquele pessoal que tá bem, que já tá estudando, mas que ainda tá ali, sabe? Naquele time do meio de campo ali, às vezes dá, às vezes não dá. É para essa galera que essa PGE Pará é uma grande prova, tá? Justamente porque ela vai ser esvaziada e tem uma característica aqui. O edital é parecido com o PGDF, tá? Só que PGDF é mais amplo. Então, assim, se você vai fazer PGDF, tá estudando de verdade para PGDF, tá? Se você não tá estudando de verdade, esquece. Não é para você que eu tô falando, não. Mas se você tá estudando de verdade para PGDF, dá uma olhada nesse edital da PGE Pará e se inscreva, cara, tá? Se inscreva nessa prova. Você vai gastar R$ 270, eu sei, mas se inscreve. Ainda que você não compre a passagem agora, mas se inscreva. Por quê? Se de repente as coisas não forem bem para você na PGDF, dá tempo, entre a PGDF e a PGE Pará, você vai ter uns 40 dias ainda, dá tempo de você fazer um estudo forte, assertivo nesses 40 dias, e mesmo tendo reprovado na PGDF, buscar uma vaga lá na PGE Pará, tá? Em 40 dias você pega os temas locais, tipo direito minerário e legislação local, e reforça aquilo que você tiver ido mal na PGDF, com toda a bagagem que você já está trazendo aí de ter estudado esses meses todos para a PGDF, dá para você buscar uma aprovação aqui na PGE Pará, beleza? Então eu entendo que essa prova, ela é uma oportunidade boa para dois grupos de pessoas, tá? Para quem tá fazendo o PGDF, e aí de repente o cara falta 2 pontos pro corte na PGDF. Cara, a PGDF provavelmente vai ter um corte, vai ter um nível de exigência maior que PGE Pará. Se você ficar 2 pontos na PGDF, cara, você é favorito aí para a segunda fase aqui na PGE Pará, tá? E também para quem estuda exclusivamente para PGE Pará, tá? Ainda que você não estude há tanto tempo assim para concurso de procuradoria, se você está disposto a fazer um foco exclusivo na PGE Pará para reforçar muito legislação local, muito direitos humanos, muito agrário, muito minerário, dá para buscar essa aprovação, tá? Se você é um candidato, vamos dizer assim, aquele candidato que é mais ou menos, tá bem, mas não tá tão bem, e quer fazer todas as provas, talvez Pará fique difícil para você, tá? Justamente porque aqui tem esse conteúdo específico mesmo, sabe? Tem muita disciplina própria da PGE Pará. Agora, se você está disposto a, mesmo não estando nesse nível tão alto, fazer da PGE Pará a sua prova mesmo, você fala, não, os próximos 2 meses aqui eu vou estudar só para PGE Pará. Dá para buscar essa aprovação na primeira fase, tá? Dá, justamente porque as atenções vão estar muito voltadas para essas outras provas maiores e vai abrir oportunidade para quem está disposto a dar o sangue aqui pela PGE Pará. Então eu entendo que esses 2 grupos de alunos são os que têm, vamos dizer assim, o dever de dar o gás aqui na PGE Pará, sabe? Quem está fazendo PGDF, e aí, mas isso só depois da prova da PGDF, né? E quem está disposto a estudar exclusivamente para a PGE Pará, essa é uma grande oportunidade. Agora, se você não está disposto a estudar exclusivamente para a PGE Pará e também não está tão forte assim, talvez seja melhor deixar passar essa prova e fazer outras, fazer um AGE Minas, enfim. Você pega um outro concurso, a gente sempre tem vários ótimos concursos de procuradoria saindo, você pode deixar passar esse edital e pegar outro. Beleza, galera? É isso aí, espero que tenha gostado desse conteúdo. Só um lembrete, você tá pra lá de autorizado a discordar absolutamente de mim em qualquer ponto aqui nos comentários, tá? Essa parte final aqui é minha opinião pessoal mesmo, sabe? Totalmente criticável e aberta ao diálogo. Se você acha que essa estratégia tá errada, que na verdade esse conteúdo é outra coisa e tal, pode escrever aqui, não tem problema algum. Beleza, galera? É isso aí e vamos juntos.